Então, Colossenses 2,13. E vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Diga assim: eu tenho vida juntamente com Jesus, perdoando todos os vossos delitos. Diga: eu sou perdoado. O diabo não pode te acusar de nada, viu? Até dos pecados que você vai cometer por erro, por tropeço, o diabo não pode te acusar, porque Jesus, ele nos perdoou, ele riscou o escrito de dívida que era contra nós. Quer ver? Pastor, quer dizer que eu não preciso me arrepender? Não, você precisa se arrepender. Mas até pelos pecados vindouros, até a criança, até minha filha que vai nascer, Jesus já liberou cura sobre ela. Ela precisa apenas se arrepender. Essa é a nossa parte. Amém? Então, continuamos. Então, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, diga, cancelou. Olha que beleza aí que Deus fez por você. O escrito de dívida e por mim, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando. Você sabe o que isso significa aqui? Quando os reis estavam em guerra, aí aquele rei mais poderoso conquistava aquele rei, o outro reino, o outro povo. O que ele fazia? Ele arrancava a roupa do rei, algemava o rei, e ele passava no meio do povo conquistado, nu. Ele passava algemado, nu, no meio do seu povo, que era os seus súditos. E ele era humilhado, ele passava, imagine aqui, imagine nessa noite, a gente já, de vez em quando a gente tem sonhos, né? Você já reparou uns sonhos que você está nu em algum lugar, e a pessoa lhe vê, você fica, né, tentando se cobrir, morrendo de vergonha. Agora você imagine um rei nu, né, passando, algemado, no meio do seu povo. Imagine a vergonha que era. Esse termo significa isso, que Jesus, ele despojou os principados e as potestades publicamente, olha aí o que diz, publicamente, e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles. Quando Jesus estava indo para a cruz, ao contrário do que muitos aqui pensam e do que nós pensávamos, Satanás estava desesperado. Satanás estava preocupado. Quando ele estava indo para a cruz, ferido, seminu, no meio daquele povo que não era o seu reino, porque o reino de Jesus não é deste mundo, mas envergonhado. Você está entendendo o que aconteceu? O diabo quis envergonhar o Filho de Deus no meio dessa geração. Mas quando ele é cravado na cruz, e em alguns textos, nós vamos ver, eu acho que no finalzinho de Marcos, eu não lembro bem, ou se Lucas, mas eu posso procurar aqui rapidamente, mas é Marcos mesmo. Lá no finalzinho de Marcos, no capítulo 15, olha o que eles gritavam para Jesus: salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Até o último momento, Satanás usou as pessoas para tentar fazer Jesus descer da cruz, abandonar a cruz, porque ele sabia que a cruz era a sua derrota. Então eles gritavam lá no capítulo 15 de Marcos, versículo 30, né, os que iam passando, blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: que tu destróis o santuário e em 3 dias o reedificas. Aí no versículo 30, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Até o último momento, o diabo queria que Jesus abandonasse essa ideia de cruz, porque ele sabia que a cruz era o sacrifício perfeito oferecido a um Deus perfeito, com a capacidade de retirar todos os pecados, toda a acusação, todo escrito de dívida que era contra nós. Então, na verdade, aquele momento ali de vergonha e dor na cruz do Calvário é substituído, porque quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, e a Bíblia diz que há uma separação, há uma morte, porque a gente vai perceber que Jesus na cruz do Calvário, ele diz assim: Eli, Eli, lema sabachthani.
Ele olha para o céu e ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? E o que é morte que nós compreendemos? Separação. Morte física, separação do espírito, do espírito com o corpo. E morte espiritual, que é a segunda morte, separação do espírito de Deus. Mas aqui nesse momento, Jesus está ali na cruz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque na verdade, Jesus estava morrendo. E a morte de Jesus não foi uma morte de brincadeira, porque todos os pecados da humanidade, em todos os tempos, antes e depois, estavam sobre ele. Jesus assimilou aquilo, embora não tivesse cometido pecado nenhum. Mas irmãos, os irmãos sabem o que é isso. Todos os pecados da humanidade, de todos os tempos, passado, presente e futuro, sobre ele. Aqueles pecados esmagaram Jesus naquela cruz. E houve morte. E ao contrário do que as pessoas pensam, houve morte espiritual. Quando Jesus está dizendo ali, Eli, Eli, lema sabachthani, não é porque ele estava morrendo fisicamente, mas porque ele estava morrendo espiritualmente. Pastor, que doutrina é essa? Irmãos, o pecado traz o quê? E a morte o quê? Espiritual. Os pecados da humanidade toda sobre Jesus trouxe morte espiritual. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele estava lá sepultado, o Espírito que opera a vida o ressuscitou dentre os mortos. E sabe o que aconteceu? Quando ele foi ressuscitado, a Bíblia diz que Satanás estava no inferno, estava tendo um alvoroço tremendo, e eles começaram a escutar alguns passos. Pá, tá. E de repente uma luz tremenda, maravilhosa, brilhou no reino de trevas. E aquela luz gloriosa tomou aquele reino. E os demônios se afugentaram. E aquele homem poderoso tomou das garras de Satanás as chaves do inferno e da morte. E ele então venceu. E ele, tomando as chaves da morte e do inferno, aleluia! E ele, tomando as chaves da morte e do inferno, venceu. E nos fez com ele, diga assim, mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E aqui Colossenses está dizendo que essa vitória expôs a vergonha pública, todo o principado, toda a potestade. Eles foram publicamente expostos ao desprezo, e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus triunfou sobre eles.